O youtuber Vini resolveu fazer um vídeo respondendo Wagner Tragicômico. E mesmo que o vídeo não tenha sido pra mim, o vídeo é público e tem algumas ideias ali que eu discordo e vou rebater nesse vídeo. O tema é genérico, é aquela coisa que todos já ouviram sobre lacração, mudança de personagens, local de fala e tudo mais. No entanto, eu sinto que a cada vídeo desses, mais pessoas saem da esfera de influência dos progressistas e não necessariamente viram conservadores, mas compreendem como essa cultura nomeada pelos próprios progressistas de cultura woke destrói o ambiente artístico, e atrasa pautas que ninguém, independente de direita ou esquerda, nega que sejam importantes. Esse vídeo não é nada pessoal com Vini, eu irei ficar ao máximo no campo das ideias, porque são elas que importam, não é mesmo? Dito isso, vamos lá. No início do vídeo, o Vini demonstra uma certa contradição lógica, porque ele fala a respeito de local de fala e concorda com os dois homens que foram levados pelo Wagner. Eles disseram que o discurso de local de fala limita o debate, e ele mesmo, o próprio Vini, cita o próprio exemplo de quando ele se encontrava em grupos de feministas, observava um absurdo dito pelas mesmas e dava opiniões que ele mesmo julgou como lúcidas e sensatas. E apenas pelo fato de esse homem vir uma garota e invalidava o que ele estava falando, simplesmente ignorando o argumento. Ele mostra nesse início de vídeo aquilo que muitos progressistas da bolha dele têm dificuldade de entender, que a razão é única e universal. Qualquer pessoa, independente de idade, sexo, nacionalidade, religião ou raça, pode estar certo sobre qualquer assunto. Isso é a verdadeira inclusão. O que a esquerda, que reforça esse assunto de local de fala, faz é justamente segregar o debate e limitar um diálogo que poderia ser muito mais produtivo. Mas por que isso é contraditório vindo do Vini? O Vini e o pessoal dele são os mesmos que durante todo o debate a respeito de transexualidade simplesmente crucificavam quem falava um A contra a palavra de pessoas como Alexia Reis e Tiesa. O próprio Vini mesmo tweetou várias coisas com o cunho de alguém que defende esse local de fala, que ele critica no início do vídeo. Várias frases do tipo: como assim? Ainda não entenderam? A Tiesa, que é uma mulher trans, já explicou pra vocês. Compreende como é contraditório? Então quando você, o Vini, decide contrariar uma mulher sobre assuntos, entre aspas, femininos, tá tudo bem. O local de fala limita o debate e você pode. Mas quando isso vem de alguém que está do seu lado, então ninguém mais pode questionar, porque a palavra dela é absoluta em cima disso. Às vezes, a intenção dele no início, pensando no melhor, foi que ele realmente acredita no que está falando. Mas será que, antes de apontar o dedo para alguém, não seria melhor olhar para si próprio? É óbvio que uma pessoa que cresce e vive em determinada situação tem mais propriedade para falar sobre o que viu, mas a gente sabe que mesmo tendo todos os mesmos olhos, nós não sentimos as mesmas coisas. Negros divergem de negros, mulheres divergem de mulheres, pessoas trans divergem de pessoas trans. Percebe como a análise deve vir muito mais de coisas lógicas e prováveis do que de coisas emocionais, sentimentais e personalistas? Será que todo aquele apelo para Tiesa não foi algo emocional da sua parte, Vini? Contraditório com o seu próprio discurso? Pensa nisso. A parte 2 do vídeo, ele fala a respeito da mudança da etnia de personagens e como isso é importante para que pessoas negras se vejam, criticando os rapazes que o Wagner trouxe ao debate por eles terem dito que é narcisismo. Você só se vê em alguém se essa pessoa se parecer em algo com você. E para ser sincero, essa foi a parte do vídeo do Vini, o argumento que eu julguei mais fraco. Primeiro, ele começa falando que discorda da mudança e da descaracterização de figuras históricas e com isso ele cita Jesus e mostra uma suposta imagem do que seria um Jesus mais moreno do que aquilo que conhecemos em pinturas, baseado na geografia, em como eram os judeus na época. Sendo que isso sequer é consenso entre os estudiosos da área. Eu vou estar deixando um link para que leiam que não é possível afirmar muita coisa sobre a aparência de Jesus. Mas independentemente, logo após ele falar isso, ele diz que é normal mudar a etnia da Ariel. Inclusive, ele fala que mesmo que ela tenha origem dinamarquesa, europeia e tenha sido criada branca, não importa, porque ela não existe. Mas aí que tá, se ela não existe, para que mudar a personagem dessa forma? Com isso você só está assumindo que por trás disso há uma mensagem política muito mais importante do que o filme. Em vez de simplesmente criar personagens negros, princesas negras e reforçar histórias que já existem, você prefere colocar no lugar de um branco, um preto. O que em resumo é dizer que não existem personagens negros bons o suficiente para receberem filmes próprios, que podem durante a história passar uma mensagem importante. Dentro da arte, a caracterização e a identificação de um personagem são de extrema relevância. É natural que as pessoas se apeguem à originalidade daquilo que viram. Isso vai à cor,
trajes, nomes, condutas e tudo aquilo que envolve a cultura pop. Nos apegamos a toda a estética daquilo que admiramos. É por isso que quem lacra não lucra. Não é porque as pessoas são necessariamente racistas ou contra a luta por igualdade. É porque a forma que isso é passado gera mais problemas do que soluções. Basicamente, ninguém pede isso. Basicamente, não há explicações. E as mudanças que isso gera na história nunca é algo relacionado à história em si, mas sim algo para reforçar uma agenda e a ideia de grupos identitários em cima disso. Junto da mudança da cor, vem todo um discurso mal feito, que ninguém pediu e que em nada enriquece a história. É por isso que é comum os fãs das obras que são mudadas dessa forma ficarem tão irritados com essas coisas. No caso da Barbie, que você citou nesse vídeo, são incontáveis as críticas ao discurso claramente feminista e de redução do papel do homem, onde ele sempre é retratado como um idiota ou como alguém constantemente rebaixado pela figura feminina, alguém que necessita estar por baixo, o que é uma agenda clara e direta que tira o foco da obra e coloca o foco na mensagem. E antes que apareça Neandertal falando que pra mim qualquer crítica social é lacrazão, todos sabemos que isso é mentira dada a idolatria que quem cresceu assistindo Bom Dia e Companhia tem com Super Choque, tendo como episódios marcantes na mente de todos os que eles falam a respeito de bullying e também os que eles falam a respeito de racismo. É uma obra com mensagem, diferente do que vem sendo produzido com a substituição de personagens, onde o filme é quem acompanha a mensagem. É diferente. Toda essa situação de pronomes, de mudança na linguagem e de revisionismo histórico é justamente o que atrasa as pautas. Forçando um lado ideológico, dessa forma você só cria ódio que se manifesta na mesma intensidade do outro lado. É um pêndulo ideológico. Se você puxa para um lado, ele volta para o outro. O problema nunca foi passar mensagens. Desde a Segunda Guerra Mundial, existem, por exemplo, desenhos americanos que retratavam os membros do eixo, os que estavam do lado do bigodinho, como loucos, birutas, burros e etc. Basta uma pesquisa rápida no YouTube para ver isso. Mas não necessitou da descaracterização dos personagens para passar essa mensagem. A crítica, Vini, é que isso sai pela culatra. Você deixa de dar atenção a personagens que poderiam gerar essa tal representatividade para gerar um conflito social entre as pessoas, para causar um desconforto que até mesmo os progressistas menos alienados sentem. O que a gente tem que entender é que enquanto a representatividade for construída necessariamente em cima da raça, o racismo vai continuar existindo. A verdadeira consciência, a verdadeira representatividade deve vir de valores. As pessoas que me seguem, não me seguem porque eu sou um homem, pardo ou o que for. Elas me seguem porque veem em mim alguns dos seus valores. Essa é a verdadeira igualdade. É aquela que cria uma consciência nacional. É aquela que cria uma consciência ideológica. É aquela que une e não a que separa. Sempre respeitando, claro, a singularidade e a originalidade de cada coisa. Meu grupo de heróis favoritos na infância eram os Jovens Titãs. Eu vi tudo que tinha pra ver deles e joguei tudo que deu pra jogar. E hoje, com 20 anos, eles seguem sendo meu grupo favorito. Dentre eles, há um personagem com uma história foda que poderia, dentro de todo o entorno, ter uma crítica social, que é o Cyborg. Mas em vez de usarem ele para fazer isso na série dos Jovens Titãs, eles preferiram descaracterizar toda a Estelar e transformar em algo totalmente diferente para roubar a cena e impactar as pessoas. É óbvio que eu não gostei disso. Isso não é choro. Se acontecesse do Cyborg aparecer branco e loiro, eu simplesmente odiaria, porque aqueles são os personagens da minha vida. Eu tenho apego ao que eles fazem, mas também tenho apego ao que eles são. Então toda vez que alguém atribui a causa da luta contra o racismo sofrido por pretos em obras forçadas como essa, isso sai pela culatra, pois nem todos vão conseguir separar o que é a causa em si para o que é aquilo que a gente chama de lacração. E com o tempo, a militância, que um dia surgiu com um propósito, fica refém de algo vazio, sem sentido, que trabalha contra eles, se tornando NPCs que consomem algo vazio e jogam dinheiro no bolso de ONGs oportunistas que não estão nem aí para quem você é. Você quer ser usado? Quer ser uma pessoa controlada? Quer ser aquilo que critica? Continue então defendendo a descaracterização dos personagens. Isso não é pelo filme. Achar que isso é apenas pela obra em si e que é só não acompanhar
é ter uma visão limitada. Ignorar o macro por trás disso é perigoso, principalmente quando você percebe que a propaganda por trás da arte popular sempre moldou o pensamento político e o rumo em que a sociedade caminha. Aquilo que é aceitável e o que não é, aquilo que é legal e aquilo que não é. Isso nada mais é do que uma prática descrita por talvez a maior mente do socialismo, Antônio Gramsci. Aquele que disse, antes dos pais e avós de vocês que estão assistindo esse vídeo nascerem, que se você está nos elementos de cultura, nas universidades, na música, nos filmes, na linguagem, não necessariamente você precisa estar no poder. Se você já está na cabeça das pessoas, você já tem o que precisa para agir. Basta ver a juventude brasileira. O cara não se considera ideológico e defende tudo aquilo que querem que ele defenda. Vini, você realmente acha que esses caras têm uma consciência de classe? Você realmente disse no seu vídeo que as grandes produtoras estão interessadas em representar as pessoas. Mas eu sugiro que você repense. O que eles estão interessados é em reeducar e destruir aquilo que ainda dá independência às pessoas. Aquilo que evita que elas fiquem reféns de um grupo de poderosos que tenta ditar o que você deve achar ou não, vivendo uma vida fragilizada, baseada na superficialidade. E não à toa, a minha geração, a geração dos anos 2000 e de muitos que estão vendo aqui, tem um crescimento notável que todos veem de problemas psicológicos, de problemas com depressão, ansiedade, toque, surtos por coisas como pronome e a cada dia mais dependência de remédios, da tecnologia e dificuldade em resolver problemas simples e básicos. A análise que eu estou trazendo aqui é macro, ela é muito maior do que a de um simples filme, porque ela já aconteceu durante todo o período da história, e além de ter acontecido, foi narrado e planejado, como disse, pela mente de Antônio Gramsci, aquilo que chamamos de gramscismo cultural na academia. Lembre-se disso, eles não precisam estar na presidência para te controlar. Se eles estão no seu modo de vida, eles já têm poder sobre você. Eu poderia falar ainda mais sobre isso, mas como o Vini prometeu uma parte 2, eu vou esperar. Tudo que eu disse aqui está no campo das ideias e nada é um ataque pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É importante compreender a história para entender o que vivemos hoje em dia. Cuidem de vocês, da alma de vocês, da mente de vocês. Comentem o que vocês acharam. É muito importante para mim. Se inscrevam, deixem o like. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Dan e eu sobrevivi. Beijos e abraços.